Olá, hoje nós vamos falar sobre uma conquista recente, conseguida aí em Brasília, considerada a maior conquista da enfermagem brasileira, que foi aí na semana passada o piso da enfermagem. E quem vai falar um pouco sobre não só essa conquista, mas toda a história, né, e todo o trabalho que vem sendo feito é a presidente do Conselho Regional de Enfermagem aqui de Mato Grosso, Lígia Arfelli, né, o Corém. Obrigada por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. Eu que agradeço, né? O Corém está aqui, né? Eu me representando o Corém. Isso é uma grande honra e estar aqui podendo falar da enfermagem é muito gratificante. Agradeço o convite. Boa tarde, né? Vamos já falar dessa conquista aí, né? Vocês tiveram a aprovação, né, do piso. Como é que foi, na verdade? Eu queria que você traçasse um histórico de toda essa luta. Há quanto tempo vocês vêm tentando esse reconhecimento lá no Congresso Nacional, em nível nacional? Olha, essa luta da enfermagem, tanto do piso salarial quanto da carga horária da enfermagem, que eu conheço, são mais de 20 anos. Precisar em datas, eu nem conseguiria. Porque desde que eu me conheço como enfermeira e antes disso, auxiliar de enfermagem, a gente já tem essas lutas. Muitas lutas no estado, muitas marchas de branco para Brasília ocorreram, né? Muito mais de 20 anos. Agora, especificamente, a PL 2564, ela nasceu na pandemia, no dia 12 de maio de 2020. Né? Foi quando teve a proposta de lei apresentada para o Senado. E a partir daí, ela foi trabalhada no Senado até ter um marco em dezembro do mesmo ano. Foi quando a sociedade, de maneira geral, teve conhecimento dessa PL e as entidades de classe se movimentaram em torno disso. Então, ela trabalhou de 12 de maio, né, até dezembro, e a partir daí ela ganhou robustez das entidades de classe da enfermagem de todo o país, né, e com isso toda a enfermagem brasileira. E de lá para cá foram várias lutas, né, a primeira no Senado. Né, que foi, a gente lutou até maio de 2021, vários movimentos, muitas marchas de branco, tanto em Brasília quanto nos estados, muita mobilização das entidades de classe, e nesse momento aconteceu um marco histórico para a enfermagem, que foi quando as entidades de classe, a ABEM, sindicatos de todo o país, através do Fórum Sindical e o Conselho Federal de Enfermagem, conseguiu se unir, entender a necessidade da classe e entender que esses órgãos de representação tinham que falar a mesma língua e tinham que se acertar no discurso e partir para a mesma luta com o mesmo objetivo, que era garantir o piso salarial. Então, a partir desse momento, a luta começou a ter muito mais força, muito mais peso, né? Na hora de sentar nas mesas de negociações e conseguir agenda para essas mesas de negociações, tanto no Senado, com o presidente do Senado, né? E depois na Câmara dos Deputados Federais, e até a gente conseguir a aprovação lá este ano na Câmara dos Deputados Federais, que foi um marco, assim, excepcional. Vocês colocaram grandioso. Como data, o marco, né, uma data importante, o 14 de julho, né? Que é a promulgação, né? Ainda falta a sanção. Né? Como é que está esse tempo? Porque aí é um prazo que vocês devem estar ansiosos, né? A gente tem o marco de 4 de maio, que foi o dia que foi aprovada a PL 2564, né, o projeto de lei 2564, na Câmara dos Deputados Federais. Com essa aprovação, surgiu a necessidade de apresentar a PEC 11, que é uma emenda na Constituição Federal, garantindo lá o piso salarial da enfermagem, que foi aprovado tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados Federais, e que foi sancionado no dia 14 de julho, né, tornando a PEC 124. Ah, sim. Então consta já está na Constituição a partir dessa sanção. Isso, a partir da promulgação, que foi no dia 14, já consta na Constituição Federal
garantido lá o piso salarial da enfermagem. Mas isso consta em valores ou é uma garantia que depois vai ter que ser os valores, negociada? Como é que vai ser? Os valores do piso salarial, eles estão no projeto de lei PL 2564. Lá estão os valores do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e parteiras. Né? A PEC 11, essa emenda constitucional que agora já é a PEC 124, ela garante o piso salarial de todo profissional da enfermagem no nosso país. Foi necessário isso para a nossa PL ter robustez legal, porque havia a possibilidade, né, ou o temor da categoria de depois de aprovado ser questionada a legitimidade da lei. E com esse temor a gente apresentou essa PEC para ter robustez. Então assim, agora realmente nós enfermeiros acreditamos que nunca mais não teremos um piso salarial. Nós temos a fé, digamos assim, né, de que ninguém vai conseguir questionar o nosso piso salarial. Gente, assim, o que a Lígia está trazendo aqui é algo muito, muito forte, né, do ponto de vista jurídico, porque justamente há muitas situações em que depois é questionada essa legalidade com uma ação direta de inconstitucionalidade, aí isso é derrubado, porque está contra a Constituição. Então, assim, eles conseguiram fazer toda uma, né, e isso mostra na verdade, uma união muito grande, né, dessas categorias para se conseguir essa garantia, né. E a gente viu nos 2 últimos anos de pandemia um reconhecimento, acho que não só nacional, mas mundial, a vocês que trabalharam e muitos deram a vida para poder atender, principalmente no início da pandemia, que ninguém conhecia direito, né, os reflexos, os problemas que a Covid traria. Então, assim, eu acho que tudo isso foi muito forte, né? Esse reconhecimento, as fotos dos enfermeiros exaustos, marcados com as máscaras, usando muitas máscaras para poder tentar se proteger. Eu queria que você falasse um pouquinho desse momento, assim, sabe, Lígia? O que foi para vocês e dentro disso vocês tiveram que fazer essa luta por direito, né? Como é que, o que você viu, o que você ouviu, né? Não só no Estado, mas assim, dentro de toda essa realidade. A pandemia, ela trouxe visibilidade para a enfermagem, né? Porque nós, enfermeiros, sempre estivemos nessas condições de trabalho, condições precárias, né, em situações de muita tristeza na área da saúde. Nós sempre estivemos lá na linha de frente, sempre, enfrentando todas as situações, né, todas as endemias, pandemias e todas as dificuldades e morte de crianças e de pais, né. Então isso é parte da nossa profissão. Mas a pandemia, quando a gente não tinha nenhuma informação, não sabíamos o que estávamos enfrentando. O mundo inteiro não sabia, né? Mas nós não sabíamos e tínhamos que estar lá. Né? E aí a gente também teve a consciência de que não era só a gente que estava lá. Era a nossa família também que estava lá. Então, no começo da pandemia, foi um momento assim que trouxe um desespero profissional, né, silencioso, que marcou de forma coletiva a enfermagem. Porque a gente não tinha escolha, a gente precisava a gente precisa de trabalhar. A gente é profissional que tem que estar lá pronto neste momento. Então a gente estava, mas a gente nunca sofreu tamanho conflito, porque a gente queria estar lá e a gente esteve lá, atendendo toda a população. Mas a gente também começou a enxergar e a conhecer o tamanho do risco que a gente estava também levando para a nossa família. Então esse peso começou a ser real, porque sempre esteve lá também esse peso, né? Sim.
Nós, enfermeiros, sempre levamos uma infecçãozinha lá para os nossos filhos, lá do ambiente do hospital. Porque essa é a nossa... Só que a gente sempre tratou isso entendendo que fazia parte da nossa profissão, parte da nossa vida. Mas a pandemia fez com que a gente olhasse para isso com muito temor, apavorante. E quando a gente começou a morrer, que aqui no estado foram quase 60, a gente começou a desesperar. Foi uma desesperança na nossa profissão. Porque a gente estava lá dando a nossa vida para cuidar de outras vidas, sem ter a mínima condição de trabalho no começo. A gente não tinha máscara, a gente não tinha roupa adequada. A gente tem registro de lugares que ofereciam sanito, aquele saco de lixo para a gente se proteger, né? Máscaras da forma mais precária que a gente pudesse imaginar também. E isso causou uma disseminação gigante, né, entre nós, e perdemos esses 60 profissionais no estado, e mais de 800 no país. Isso trouxe para nós, e quando a gente recebeu as palmas, a gente gostou, porque a gente nunca também tinha tido esse reconhecimento. Mas a gente também entendeu que não era isso que a gente precisava. Apesar de ter sido emocionante, porque eu fiquei emocionada, sinceramente. Sim. Mas não era isso que a gente precisava, sabe? Porque a gente cansou de atender gente sem maca, sem ter ventilador para todo mundo, mas a gente ficava lá, dando um jeito de manter aquela pessoa viva. Mas isso não era justo com a gente. Não é justo. E a gente começou a refletir de uma maneira coletiva sobre isso. E foi isso, no meu ponto de vista, que fez a gente unir, né, a nível de entidades. Falar, não, a gente tem um objetivo comum. A gente precisa garantir para a gente o que, inclusive, já está na Constituição, né? Que é o direito de todo profissional, todo trabalhador nesse país, ter um salário mínimo estabelecido. E aí começou a disseminar e todo mundo a entender desta forma, né? Então a pandemia trouxe muita tristeza pra gente, muita tristeza. A gente perdeu, todos esses 60 eu conhecia, por exemplo. Então era muito triste, toda semana você perder alguém que você já trabalhou ombro a ombro. Mas trouxe também essa visibilidade e trouxe um caminho para essa consciência. Eu acho que a gente tem muito que progredir ainda nessa consciência coletiva profissional, sabe? Entendermos o quanto a gente é importante para a sociedade. O que a enfermagem representa na saúde da sociedade. Tanto na promoção, quanto na cura, né? Na assistência de cura, quanto numa assistência paliativa e até pós-morte. Então a sociedade está vendo isso, mas nós profissionais também temos que entender de forma coletiva este nosso valor. E eu acho que a pandemia trouxe isso, trouxe o caminho para isso. Então a gente tem pontos positivos também, apesar de toda a tristeza, sabe? Sim, acho que esse resultado é algo assim, é o que vocês, uma vitória mesmo, né, diante desse caos todo que nós vivemos e que vocês viveram mais ainda, né? Assim, a partir de agora, dessa promulgação, sancionado, quais são os próximos passos? Porque a luta não acaba não, né? Não. Eu até falei hoje, assim, a gente ganhou uma batalha, né? Uma luta. Nós ganhamos uma arma, digamos assim, ou um poder de luta muito importante, né? Que é existirmos objetivamente dentro da Constituição Federal. Isso já está promulgado. A PL 2564, que estabelece o piso salarial, né, ela está para sanção. Então, aí, nos próximos dias, a gente vai receber, a gente espera
espera, acho que 99,9% de fé que isso vai acontecer, que o presidente vai sancionar essa lei, vai se tornar lei, e a partir daí virão novas lutas. Eu considero que essa batalha estará vencida quando a gente tiver o nosso piso salarial no olerite de cada um. Mas até lá tem muitas lutas, né? A partir da sanção, a gente tem que ver como que vai ser essa sanção. A partir da sanção, ela já torna lei neste país, né? Então temos que ver como que vai ser publicado essa sanção. E a partir daí, entrar nas lutas, no nosso trabalho, nos nossos vínculos públicos, né? Quem for servidor público. Então aí virão outras lutas, até estabelecer esse piso no nosso olerite de fato. Bom, a gente tem visto um crescimento, até, no caso mais na área de saúde, por exemplo, as farmácias faturaram mais, né? Houve aumento de farmácias, houve aumento de demanda na saúde. Como é que está a estrutura nesse sentido? Né? Houve aumento de cargos, de vagas para enfermagem no estado dentro dessa realidade? Houveram, né? Principalmente no começo da pandemia, em 2020, 2021, houveram aberturas de muitos postos de trabalho para enfermagem, mas com pouquíssima qualidade, vínculos muito precários, com salários que a gente considera baixo para o que o profissional estava lá desempenhando para 40 horas semanais. E que, inclusive, depois da melhora da pandemia, foram finalizados. O vínculo do empregado, a vaga, ela foi acabada. Não existe mais essa vaga, né? Então, digamos que foram empregos temporários. Porque a rede de saúde também, ela tem que se organizar, né? A gente entende que os postos, as vagas de atendimento, né, de leitos abertos, exige uma equipe. E quando não se tem mais esse leito, essa vaga também ela não existirá mais. Mas a gente vem vendo no estado, o estado é um estado em ascensão, né, em crescimento, e com isso também exige abertura de leitos e de vagas de trabalho para enfermagem. Isso vai acontecer no estado. Tem hospitais regionais sendo construídos. E reorganizados também, aumentando a capacidade de atendimento e com isso aumentando, né, o número de vagas. A nossa luta agora é que esses vínculos de trabalho, eles sejam menos precários possíveis, não é? Com um vínculo de trabalho com uma segurança para esse profissional. Seja através de um contrato de trabalho que garanta uma segurança social e um salário digno para esse profissional, e na rede pública que seja através de um concurso público. Né? Essa vai ser as nossas próximas lutas. Bom, aí a gente vai acompanhar, já fica o convite para você voltar lá mais para frente para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto, Lígia. Eu agradeço e com certeza aceitarei e estarei aqui. Tá joia, muito obrigada pelas suas informações, parabéns, né, por essa vitória, que que vocês consigam aí essas conquistas todas merecidas, com certeza. Obrigada. Eu agradeço mais uma vez e eu gostaria de dizer assim que a enfermagem, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem, nós precisamos aprender a crescer coletivamente. Quanto mais a gente entender o que é ser uma profissão e o que significa sermos coletivos em uma única luta, a gente vai avançar e a gente vai conquistar as vitórias que a gente merece na valorização e no fortalecimento da profissão. Tá joia, obrigada. Obrigada. Nós conversamos com Lígia Arfelli, que é presidente do COREM em Mato Grosso, Conselho Regional de Enfermagem. Essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube, no site RD News. Se você conhece alguém da área que precisa saber essa informação, curta e compartilhe. Obrigada pela audiência, até a próxima.